Olá a todos, olá a todas. Estamos em uma condição que alguns definem efetivamente como guerra, e indubitavelmente estamos vivendo um momento um pouco particular. Estou atendendo alguns pacientes via Skype, todos nós nos organizamos como podíamos para continuarmos conectados por estes canais, e um deles me disse: Doutora, saí para fazer as compras e me parecia um apocalipse. O outro me disse: tem alguns dias que tudo mudou. As coisas mudaram assim muito depressa e me sinto estranho e desorientado. Um outro me fala: estou tomando esse momento como um momento de pausa. Estou tentando me relaxar, faço as leituras que antes não havia tempo de fazer, assisto os filmes que antes não conseguia. Outro paciente me disse: sim, mas não consigo me relaxar completamente. Um outro me escreve e me conta: tenho medo e não consigo deixar de pensar naquilo que está acontecendo. Tudo isso me parece assim estranho, assim diferente daquilo que há poucas semanas era a minha normalidade. Em suma, diria que estamos todos envolvidos neste ponto, também com um sentido global de envolvimento. Alguma coisa existe que efetivamente nenhum de nós talvez poderia imaginar. Não obstante as previsões epidemiológicas que circulavam também, digamos assim, em tempos não suspeitos, e que, sem dúvida, nos coloca frente também a interrogações com relação ao que será o nosso estado, o nosso bem-estar, mesmo quando tudo isso acabar, do ponto de vista, digamos assim, estritamente sanitário. E então, me perguntei e pensei que me daria prazer e parecia que eu pudesse ser útil compartilhando com vocês algumas reflexões. Naturalmente, neste momento, existe uma primeira emergência, que é aquela estritamente sanitária, virológica, mas sabemos bem que tudo o que existe em nosso sentir vem envolvido por aquilo que está acontecendo, que é, sem dúvida, neste momento, uma situação que tem um potencial, digamos, traumático. Eu que trabalho com a psique, que trabalho com trauma, sei perfeitamente que devemos examinar isso, que em realidade estão dizendo todas as autoridades do campo psicológico, psiquiátrico, no âmbito da medicina preventiva. Devemos nos confrontar também a curto, médio e longo prazo com as consequências que isso que estamos vivendo terá sobre nós, sobre o nosso modo de viver, sobre o nosso modo de nos sentirmos no mundo, sobre o nosso modo de nos relacionarmos. Então eu pensei que, além dos discursos do tipo mais intelectual e das informações de tipo científico, talvez neste momento podia ser útil também pensar nas mini-pílulas, justamente para a prevenção do trauma e promoção da saúde, que podem ser também um tipo de acompanhamento e uma forma de permanecer perto na distância. Estamos distantes fisicamente, mas podemos não estar distantes emocionalmente. E isso é, em realidade, um dos ingredientes fundamental na prevenção e também na reparação de um trauma. Por isso, então, fui verificar, como sempre, quais eram as bases científicas. Eu fiz uma pesquisa e verifiquei que alguns estudos deste tipo já tinham sido desenvolvidos depois das epidemias que talvez nos tocaram menos do ponto de vista da percepção social e mesmo do impacto que elas tiveram em nosso país, como a SARS, a suína, a ebola. E tem um estudo muito bom publicado, justamente sobre os impactos psicológicos que a quarentena tem sobre a esfera psicossocial do indivíduo, seja ela imposta, seja voluntária. E esses estudos, que recolhem diversas revisões dos dados relativos àquelas epidemias, nos dizem que os distúrbios pós-traumáticos provocados pelo estresse a curto, médio e longo prazo, que os estados depressivos, que os estados ansiosos e toda uma série de alterações da percepção de si e das relações,
sem dúvida, são um risco que devemos enfrentar neste momento. Então, visto que podemos aprender com a história, procuremos fazê-lo e comecemos agora a nos ocupar não somente de nós mesmos, do ponto de vista daquilo que pode ser a cautela e as precauções sanitárias, como também do ponto de vista do nosso mundo interior, do ponto de vista, do que nós estamos efetivamente vivendo. Alguma reflexão sobre o que quer dizer o trauma neste momento? É bom que tenhamos. É bom que ter esse tipo de consciência, porque o primeiro passo para enfrentar uma situação traumática ou potencialmente traumatológica é manter antes de tudo a consciência. Em realidade, o que o trauma faz é provocar um curto-circuito, é desconectar aquela que é toda a nossa vida instintiva e aquelas que são as respostas fisiológicas do corpo e da inteligência inata do corpo ao perigo. Curto-circuito com relação à nossa capacidade de refletir, de dar um sentido, de achar um significado. Então é importante ter algumas informações. O que torna traumática uma situação? Estamos efetivamente vivendo um trauma, que deve ser entendido, digamos assim, como um trauma com um T maiúsculo. Um trauma com um T maiúsculo é um trauma imprevisto, ou seja, é uma coisa que acontece imprevista e inesperadamente. E de fato, até há poucas semanas, não esperávamos que acontecesse algo desse gênero. Ou quando começamos a ter rumores, não estávamos preparados. Boa parte da população não viveu como talvez tenha acontecido aos nossos avós, outras situações de grande dramaticidade do ponto de vista também das informações e da percepção social da situação. Então, tem alguma coisa que chega ao ambiente e é inesperado, e tem características de ser também rápido, e portanto a veloz propagação acontece não só do vírus, mas também das informações. Naturalmente, as duas coisas acontecem simultaneamente, estamos em um mundo totalmente ligado às mídias, e portanto, sempre existe o medo daquilo que é o agente patogênico, mas pode existir o medo do medo, e assim se cria naturalmente um círculo vicioso com relação ao trauma. Imprevisto, inesperado, rápido, veloz e que naturalmente coloca em risco a segurança, coloca em risco a integridade e o faz através de um elemento que é patogênico, que nos parece incontrolável, para a qual neste momento não existem ainda tratamentos específicos, vacinas específicas e, portanto, temos justamente a percepção de uma coisa que chega, que pode ir em qualquer lugar, que naturalmente não para na alfândega e pode estar de qualquer forma, digamos assim, em qualquer lugar. Isso gera em nós, sem dúvida, uma percepção global, mas também fisiológica inegável de perigo. Além disso, evoca uma herança antiquíssima, porque nós somos certamente seres humanos dotados de uma alma, mas somos também dotados de um corpo. Temos um DNA da espécie, mas naturalmente temos uma herança de toda aquela que é a nossa história antiga, que vem do mundo animal. Portanto, a marca da ameaça do predador permanece registrada nas nossas histórias. É o que acontece, por exemplo, no bando de gazelas, quando uma só delas pressente a aproximação do predador. Se uma só tem medo, todas as outras imediatamente, por um fenômeno que poderemos definir como emaranhamento, começam a ter medo. E este é um mecanismo também de proteção, porque naturalmente faz com que todas se coloquem em fuga e se salvem. Mas no nosso caso, o medo faz com que seja velocíssima a sua propagação. E é um medo fundamentado, naturalmente, porque temos que enfrentar, obviamente, uma emergência. Mas isso tem um efeito, tem um impacto sobre nós, porque vai minar, antes de tudo, o ambiente. O ambiente é o contexto no qual vivemos, e em uma época de globalização como a nossa, diversamente daquela que podia ser no passado, onde tudo era mais circunscrito, agora o ambiente é tudo. Então, quando existe uma pandemia, todo o ambiente em que me encontro se tornou inseguro. Existe a incerteza, existe a sensação de alguma coisa que não me garante mais a segurança e a estabilidade. E existe um outro impacto fortíssimo sobre nós, que são as medidas de precaução da quarentena.
O fechamento dos estabelecimentos comerciais e do isolamento em casa. De uma parte, são medidas necessárias e devem ser respeitadas, não apenas por nós mesmos e os nossos parentes, mas em uma ótica cívica, de respeito ao que é uma comunidade, que a esse ponto deve estar unida com relação à necessidade de enfrentar a uma emergência desse tipo. Quanto ao aspecto psicológico, essa situação corresponde àquilo que, do ponto de vista do cérebro mais antigo, isto é, do cérebro animal, é a situação de imobilidade de um animal que não pode fugir e não pode nem mesmo atacar. E este é um outro elemento fortemente traumatológico, porque faz com que a pessoa tenha uma percepção de impotência. Portanto, não tem mais controle dos deslocamentos, não tem mais liberdade de movimento. E para o meu cérebro antigo, isso vale dizer paralisia, vale dizer perda de todas as possibilidades de reagir a um perigo, que são geralmente aquelas da fuga ou do ataque. E nós bem sabemos, psiquiatras e psicoterapeutas, que isso é justamente um dos elementos de trauma mais fortes, porque até que seja possível responder a um acontecimento, embora estressante, e relaxar a resposta, que é como uma onda, temos a ativação e essa ativação segue relaxada através da fuga ou através do ataque, completando as ações que me distanciam de qualquer forma de onde me encontro. E, em realidade, o estresse não é fonte de grande dano, porque é como uma trajetória que sobe e que desce. E assim como pode subir, pode também depois descer. E neste caso, a percepção que podemos ter dessa situação é aquela ao contrário, ou seja, de não poder dar seguimento completamente a esta onda de subida e de descida da ativação. E então as pessoas me escrevem dizendo que estão constantemente alertas, que vivem uma sensação de angústia ou de desorientação e, portanto, estão em uma constante ativação. E elas não conseguem se relaxar. E não conseguem se relaxar também porque as vias de desbloqueio, que poderiam ser a ideia de poder se deslocar e de, portanto, poderem ter uma ação que se autodetermine, estão neste momento ou completamente bloqueadas ou seguramente reduzidas. Então, existe uma série de dicas e de estratégias que podemos colocar em prática. E o sentido dessas mini pílulas, que de uma em uma vocês vão encontrar e que as colocaremos online, disponíveis a todos, é justamente para se ter à disposição os instrumentos para enfrentar, do ponto de vista, digamos, psicológico e também aquele que é um momento efetivamente traumatológico. E a partir desse vídeo, que é uma apresentação, desejo que eu já lhes tenha esclarecido a razão do que vocês estão sentindo. Talvez não a todos, mas a alguns que a propósito me escreveram e certamente outros, imagino que estarão assim, ou seja, se sentindo nessa condição que está ligada justamente à conotação deste momento. E é importante que vocês saibam disso antes de tudo, porque sabê-lo faz com que vocês comecem a separar aquela que é a experiência de vocês do significado que vocês dão à experiência. Isso que vocês estão vivendo tem um sentido porque está mexendo com as matrizes arcaicas do corpo de vocês, do seu cérebro, e, portanto, comecem a olhar para ele, comecem a colocar essa distância. O primeiro passo é observar e compreender. A seguir, nos próximos vídeos, muitas pequenas estratégias e dicas para enfrentar esta situação, que é também a oportunidade de nos falarmos à distância para nos mantermos conectados, para estarmos, portanto, juntos, mesmo que fisicamente distantes. Então, eu espero vocês para os próximos vídeos. Tchau a todos e tchau a todas.